Olá, pessoal. Hoje a gente vai tratar de um tema que aparece, eu vou dizer, toda sessão de casal e família. É uma questão de escolha do parceiro? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui é porque você tem interesse na área de terapia conjugal e familiar. Meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do ITFMG. Temos uma formação para terapeutas de família e casal. Tudo no formato online, as aulas são ao vivo, temos vários professores para te ensinar e você ainda pode optar por fazer estágio seguido de supervisão. O tema de hoje é uma questão de escolha, diz respeito a um dos casos da nossa clínica escola. Estávamos numa supervisão de casos e uma das alunas fez a seguinte colocação: como fazer uma direção num determinado casal que está sendo atendido, tentando ajudar a esposa a compreender a escolha que ela está fazendo novamente na relação que se inicia. E melhor explicando a questão que a própria aluna trouxe, ela tenta fazer essa interrogação: como que eu posso ajudar a cliente a compreender a repetição da escolha do parceiro que ela vem fazendo. Então, a gente começou a fazer um estudo na supervisão sobre é o caso dela estar escolhendo novamente um parceiro? Será que realmente é disso que se trata? E pensando nesta interrogação, eu elenquei, até trouxe aqui para vocês, algumas questões para a gente pensar se é uma questão de escolher o parceiro. O que nós estudamos, sobretudo na nossa formação? Primeiro, que a gente estuda uma articulação entre três abordagens: a abordagem sistêmica, a psicanálise e os estudos psicossociais. Na psicanálise, nós estudamos duas vertentes da psicanálise: a psicanálise de família e casal e a psicanálise winnicottiana. São psicanálises que têm compreensões, vão desenvolver os seus estudos, os seus conceitos a partir de vertentes um pouquinho diferentes na ênfase uma da outra. Então, eu estou falando dessa articulação que a gente faz só para trazer um panorama sobre as escolhas que, enquanto sujeitos, a gente faz na vida. Nós aqui, né, do Instituto, eu, os nossos alunos, os diversos professores que nós temos, a gente compreende o desenvolvimento do ser humano com alguns aspectos. Enquanto adultos, aspectos relacionais, aspectos inconscientes, aspectos ainda relacionais e também associados ao inconsciente, aspectos desenvolvimentais, porque enquanto a gente pensa no nosso desenvolvimento psicoemocional, de 0 até a fase adulta, nós vamos assentando conteúdos na ordem do inconsciente e também vamos assentando conteúdos na ordem das relações. A gente agora está falando sobretudo da psicanálise winnicottiana, que vai englobar essas duas vertentes, vamos dizer assim. E também compreendemos o sujeito transpassado por valores da ordem da cultura onde ele está inserido. Então, quando a gente compreende o sujeito como um ser que vai se desenvolvendo a partir dessa diversidade de elementos, a gente vai pensar na resposta para dar para a nossa aluna.
como ajudar a minha cliente a compreender a repetição da escolha que ela está fazendo na vida dela ao escolher um determinado parceiro. Quais as questões que eu trouxe para a gente pensar? Os parceiros, quando eles se conhecem, primeiro, há uma atração, que a gente nunca sabe exatamente definir. É claro que a gente define, eu gostei de fulano porque ele era brincalhão, ou porque ele tem um porte físico que eu gosto, ou porque é louro ou moreno. A gente vai trazer um elemento para justificar a nossa atração. No entanto, a gente é atraído por outros elementos, muitas vezes que a gente não consegue sequer perceber que estão compondo o nosso olhar direcionado para uma determinada pessoa, o nosso olhar atraído para uma determinada pessoa. Então, os parceiros se atraem e se escolhem por uma diversidade de elementos. Inclusive, agora a gente vai entrar elementos da ordem do inconsciente. Agora a gente vai falar sobre a influência das famílias de origem, que está relacionado a uma das vertentes que nós estudamos na nossa formação. Quando a gente pensa na influência das famílias de origem, a gente vai pensar em diversos elementos. Olha só, as famílias, a minha, a sua, a do nosso cliente, nós recebemos um nome a partir da escolha de alguém. Então, o nome que a gente tem, que faz parte da nossa identidade, ainda que a gente rejeite o nosso nome, ele foi escolhido por alguém. Então, o nome que a gente tem é a forma da forma que a gente vai apresentar para o mundo. E essa forma, isso só para falar do nome, tá, gente? E essa forma não fomos nós que escolhemos. A gente já entra numa forma. A Denise já entrou numa forma. Meus pais ficaram em dúvida entre Clarissa ou Denise e optaram por Denise, por motivos deles, né? E eu me organizo com esse nome e o meu sobrenome. Isso faz parte da forma que não fui eu que escolhi. Se eu rejeitasse o meu nome, não ia mudar nada. Eu poderia escolher um outro nome, mas eu só escolheria um outro nome, porque hoje isso é possível, porque eu não gostei ou rejeitei a primeira forma que me deram. Então, nós, seres humanos, somos, pessoal, atravessados, marcados por elementos que são anteriores à nossa existência. Antes da Denise nascer e de vocês nascerem, já havia um desejo de alguém que marcou aquele nome que vocês têm e que eu tenho. Então, a atração em relação ao outro, a gente justifica a nossa atração, mas ela diz respeito a elementos inconscientes, que eu vou desenvolver aqui. Eu estou falando agora sobre a influência da família de origem, do nome. As identificações são outros fatores relacionados às nossas famílias de origem. Nós estamos mais ou menos identificados com um ou outro elemento. Eu tenho comportamentos mais próximos de um determinado elemento, que pode ser aquele que eu tenho afinidade ou que eu tenho aversão. Olha só. Então,
o meu comportamento, ele é semelhante em maior grau ao comportamento de alguém da minha família. Isso é o processo da identificação, que não diz respeito a eu quero fazer igual. Diz respeito a eu repito, eu faço, eu me identifiquei. Quando a gente fala do nome, a gente está falando do processo da transmissão de desejo. A gente está falando de um investimento narcísico no bebê que está nascendo. Eu quero que ele se chame tal, fulano de tal. Isso é um investimento narcísico que a gente faz no outro, a forma da forma. Se a gente possui, enquanto sujeitos, eu vou caminhar agora para o final desse vídeo, elementos que eu estou trazendo apenas alguns da ordem do inconsciente, mas que estão presentes no meu jeito de ser. Aí agora eu vou voltar à pergunta da minha aluna. Como que eu vou cuidar de uma paciente minha, ajudando ela objetivamente a identificar a repetição de uma determinada escolha que ela esteja fazendo na sua vida conjugal? Gente, como ajudar essa pessoa na clínica? Eu pergunto para vocês acham que adianta falar? Tá repetindo, hein? Esse filme eu já vi. Ah, mas você já me contou isso. Ah, mas você está escolhendo um parceiro que é semelhante ao seu pai ou à sua mãe, que é semelhante ao seu antigo marido ou namorado. Vocês acham que adianta mostrar? Não é desta ordem o nosso movimento clínico. Por quê? Porque a escolha da nossa paciente, as nossas escolhas, elas não dizem respeito a uma objetividade. Eu vou pegar esta xícara ou eu vou pegar esse batom. Não é isso. Eu vou me apropriar de um objeto ou de outro. Não é isso. Portanto, não tem jeito da minha aluna ajudar a paciente a se prevenir em relação a uma determinada escolha que ela está fazendo. Pode ser que essa paciente, ela escolha de uma forma equivocada, essa é uma boa palavra, pode ser que ela repita um determinado equívoco que ela já fez na sua vida e venha a fazer novamente. Isso pode ser que aconteça. Mas ela vai precisar repetir aquele equívoco numa escolha amorosa para que ela se perceba. Portanto, ajudar o nosso paciente a se organizar na escolha que ele está fazendo é ajudar o paciente a fazer todo o desdobramento desses vários aspectos que eu trouxe. Aspectos, de novo, da ordem relacional, da ordem inconsciente, do atravessamento cultural. Este é o caminho. Não tem uma resposta. Cuidado com o copo que você está pegando, que é o mesmo copo que você pegou da outra vez. Isso não existe. No que diz respeito às escolhas enquanto sujeito. Por isso eu faço esse vídeo com esse título, É uma questão de escolha? Agora eu gostaria de escutar as suas dúvidas, seja em relação a esse contexto. Qual dúvida você tem em relação às escolhas que os seus pacientes fazem nas suas clínicas? E como você que é profissional cuida das escolhas do seu paciente? Como você cuida, talvez, quiçá, das próprias escolhas? Deixa para mim nos comentários.